Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Casa Espírita Jardim de Maria, em Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria, desejando-lhe um excelente ano de 2026 e, ao mesmo tempo, lhes convidando para reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Então, um bom dia para todos nós. Já estamos na metade do segundo mês do ano. Parece que foi ontem que éramos criança, depois adolescente, adulto jovem. Casamos, tivemos filhos e hoje somos avós. Parece que tudo foi num piscar de olhos. Em nossas divagações juvenis, pensávamos no futuro profissional, como seria a família que construiríamos, como seria a nossa casa própria, entre outras ideias. O futuro material recebia os mínimos retoques de um esmerado planejamento. A maturidade adquirida através das experiências vivenciais nos credenciava a um sólido futuro material. Sim, é verdade. Fazíamos isso com muito esmero. Muito foi pensado nos mínimos detalhes. Mas cabe uma pergunta. E o futuro espiritual? Pensávamos nele? A partir desta indagação, escolhemos como tema para a nossa reflexão de hoje o assunto: você planeja seu futuro espiritual? E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: o ditado popular, o futuro a Deus pertence, está coberto de razão, considerando que somente Ele e a espiritualidade, encarregado de nosso planejamento reencarnatório, conhecem os detalhes desse planejamento. O passado é imutável, o futuro, uma incógnita, mas o presente, com o que sentimos, pensamos, falamos e realizamos, poderá nos assegurar um porvir de dor ou de alegrias. Isso quando raciocinamos em termos materiais, de carne e osso. E o futuro espiritual? Pergunta a mentora. Este existe de fato, pois viemos, mas voltaremos. Por quê? Porque somos imortais. Então, nada mais certo na existência humana de que todos nós voltaremos à verdadeira morada, a casa de onde saímos, a casa para onde iremos voltar, que é o plano espiritual. Nossas idas e vindas têm apenas uma finalidade: progredirmos espiritualmente, depurando-nos das imperfeições milenares que ainda trazemos conosco. Mas vamos conversar um pouquinho sobre futuro espiritual. Pense e imagine que você ganhou um terreno coberto de mato e ervas daninhas, mas cuja terra é plenamente agricultável, com prenúncio de grandes colheitas. O que acontece se você não fizer nada a não ser contemplar o terreno?
Não acontecerá nada, a não ser o crescimento do mato e o não aproveitamento da terra. O que esperar no futuro, então? Nada. Se nada foi feito, nada acontecerá. Pense agora. O espírito é criado simples e ignorante e recebe a experiência carnal como oportunidade de crescimento e progresso. Sua destinação, a Assembleia dos Espíritos Puros. E você pode perguntar quando? Depende do investimento realizado nesse espírito em cada experiência reencarnatória. Quem melhor planta, melhor colhe. Vamos a alguns exemplos práticos ensinados pelo benfeitor Emmanuel no capítulo 57 da obra Seara dos Médiuns. Diz o benfeitor de Chico: se cultivas a intolerância, não precisas perguntar quanto à colheita de aversões que obterás fatalmente. Se estimas o abuso, não precisas recorrer aos decifradores da sorte para conhecer o desequilíbrio a que te projetas. Se foges ao dever que te cabe, não precisas inquirir adivinhadores para saber quanto dói as consequências da deserção. Se contrais uma dívida, não precisas ouvir revelações de outro mundo para reconhecer a obrigação de pagar. É possível tenhas contigo largo acervo de problemas trazidos do passado, no que se refere a moléstias e tentações, compromissos e provas, entre as dificuldades da vida e lutas da parentela, porque aquilo que é agora representa aquilo que tem sido justamente até hoje. Não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que possa haver nas telas do porvir. Porquanto, se quiseres renovar-te no bem, alimentando o bem, todo o mal que te aflige será bem amanhã. Esse Emmanuel é fantástico, né? Ele coloca uma série de situações bem comuns na nossa vida, no nosso cotidiano. E diz que a gente nem precisa perguntar a ninguém a consequência das coisas equivocadas que nós pensemos ou façamos. Por isso que ele termina dizendo: não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que possa haver nas telas do porvir. Ora, eu tenho que ter plena consciência que o meu futuro será o que eu estou realizando agora, no meu presente. Não poderá ser diferente disso. A justiça divina está pautada exatamente nisso. Razão de Jesus ter dito a cada um segundo as suas obras. Sobre esse assunto, na questão 868 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec arguiu aos venerandos colaboradores espirituais: o futuro pode ser revelado ao homem? E eles, os espíritos, responderam: em princípio, o futuro lhe é oculto, e só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Mas aí Kardec insistiu na questão seguinte, na questão 869, perguntando: com que fim o futuro é oculto ao homem? E os espíritos responderam: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado
pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Olha que interessante. Nós precisamos ter discernimento, bom senso e inteligência neste preparo do nosso porvir espiritual. Precisamos não esquecer nunca que a lei é de causa e efeito. Se eu plantar o bem, se eu fizer o bem, evidentemente que eu colherei o bem. Não tem como eu me preocupar com algo da qual eu não tirarei nenhum resultado positivo para a minha existência. Muito pelo contrário. Agora, como disseram os Espíritos, se nós conhecêssemos o futuro, a gente não faria nada no presente. É preciso que o futuro seja essa incógnita, para que nós tenhamos razão, inteligência, discernimento, bom senso, prudência, sabedoria no planejamento desse futuro. Nós estamos plantando, se nós estamos plantando, nós vamos colher alguma coisa. Poderemos colher ainda nessa existência, mas também poderemos colher na vida espiritual. Daí surge uma grande pergunta. Que futuro nos aguarda enquanto espírito? Bom, partindo da premissa de que somos imortais, ou seja, o nosso espírito prossegue depois da deserção biológica, chamada morte, do corpo físico, devemos então nos preocupar com o nosso porvir espiritual. Sempre lembrando que esse futuro depende do atual presente. E aí cabe uma pergunta: como estamos vivenciando essa reencarnação terrena? Quais os nossos objetivos espirituais? Já que os objetivos materiais são por demais conhecidos, como dissemos logo lá na introdução desta reflexão. Nós recebemos Jesus por modelo e guia para a nossa experiência reencarnatória. Modelo para ser imitado, guia para ser seguido. É isso que nós estamos fazendo em relação aos ensinamentos do Mestre. Você pode até argumentar, mas eu não faço mal a ninguém. E eu te pergunto, e era para fazer? Claro que não. Seremos muito mais cobrados pelo bem que deixamos de fazer do que pelo mal que praticamos. Por uma razão simples. Todas as vezes que fazemos o bem, o mal deixa de ser realizado. Simples assim. Todas as vezes que fazemos o bem, o mal deixa de ser realizado. Então, nosso foco, nosso objetivo deve ser sempre a prática do bem. E não nos faltam oportunidades na vida diária de fazer isso. O grande espírito Batuíra, que na Terra esteve como Antônio Gonçalves da Silva, um português, nascido em Vila Meã, Portugal, no dia 26 de dezembro de 1938, e desencarnado em São Paulo em 22 de janeiro de 1900, no capítulo 25, intitulado Ante o Futuro, da obra Mais Luz, nos traz o ensinamento
Batuira diz: a luta pelo bem é difícil, e para nós, os viajores do burilamento moral, assume, às vezes, a forma de um navio incandescente em águas perigosas. Mas o passado, diz ele, há de ser redimido. Adversários hão de ser transformados em irmãos. Espinhos devem florescer. Angústias se converterão em cânticos de alegria. Hoje, estamos sitiados por todos aqueles mesmos irmãos dos quais nos constituímos devedores. A vida reaproxima-nos uns dos outros, associa-nos em empreendimentos diversos, entrosa-nos interesses e esperanças, e o tempo vai desvelando tudo aquilo que as circunstâncias de superfície nos encobrem ao olhar. Tenhamos coragem e suportemo-los. De certo, não será possível beijar-lhes as mãos quando se voltem contra nós, mas podemos orar por eles, tolerar-lhes as investidas, desculpar-lhes em pensamentos os ataques e abençoá-los no silêncio de nossas reflexões. Meus amigos, eis aí um receituário perfeito para preparar o futuro espiritual com sabedoria. Observe que Batuíra inicia dizendo: a luta pelo bem é difícil. E disso todos temos conhecimento. Fazer o bem é trabalhoso. As tentações e seduções terrenas estão sempre nos afastando do caminho do bem. Sim, porque elas são leves, são fáceis, são suaves. Não esqueçamos que, para praticar o bem, é preciso ser um homem de bem. E você há de recordar que a esse propósito o nosso Evangelho nos ensina no capítulo 17. O capítulo 17 é Sede perfeitos. Pois bem, lá neste capítulo 17 está escrito: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Eu acho maravilhosa essa contribuição dos Espíritos lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do nosso Evangelho. Observe que o texto inicia dizendo: o verdadeiro homem de bem. Ora, se fala em verdadeiro é porque existe o falso. Sim, aquelas criaturas que são dissimuladas, aparentemente boas, mas que escondem desejos e sentimentos equivocados. Nós muitas vezes nos comportamos assim. Agora, outro aspecto desse parágrafo sobre o homem de bem é a expressão na sua maior pureza. Pureza, nesse contexto, está significando virtude. Virtude do que não tem maldade nem malícia.
virtude que apresenta candura e sinceridade. E o outro aspecto importante é o de interrogar a consciência sobre os próprios atos. Nós precisamos desenvolver esse hábito de autoavaliação diariamente. E não obrigatoriamente somente antes de dormir, mas em todo momento possível na nossa vida estarmos nos perguntando: por que pensei assim? Por que disse isso? Por que fiz assim? Nós não devemos nos supor acima do bem e do mal, nem tampouco imunes a errar. Eu particularmente não gosto muito da frase errar é humano, que aí eu me lembro de um pensador católico dos anos 60, Neymar de Barros, em que ele dizia: se errar é humano, eu preferia ter nascido cachorro. Errar não é humano, errar é uma escolha equivocada. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 31, intitulado Ante o Futuro, da obra Taça de Luz, uma obra psicografada pelo Chico em 1956, Ante o Futuro ele nos orienta dizendo: não adianta indagar do futuro ociosamente para satisfazer a curiosidade irrequieta ou inútil. Muitas pessoas não fazem isso, né? Não tem pessoas que têm o hábito de ir a cartomantes para saber o que vai acontecer no futuro? O Emmanuel está dizendo que não adianta indagar o futuro, não. Que essa curiosidade é irrequieta e inútil, ou seja, ela não tem nenhuma aplicação prática. Ele prossegue dizendo sobre o futuro: vale construí-lo em bases que a lógica nos traça generosamente à visão. Não desconhecemos que o nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. Olha que interessante. O nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje, ou seja, vou colher o que eu estou plantando. Tudo na existência é escolha, razão de termos desenvolvido o livre-arbítrio na longa jornada evolutiva do homem na Terra. Como eu disse há pouco, quantos são aqueles que consultam cartomantes e assemelhadas, desejosos de saber do seu futuro? De concreto, na existência humana, nós temos apenas dois estágios: nascer e morrer. O interregno entre esses dois estágios, nascer e morrer, é a existência, cheia de incógnitas e surpresas, mas que deveremos tornar prática, ou digna, melhor dizendo, deveremos tornar digna pela prática do bem. Sim, entre o nascer e o morrer, enquanto estamos existindo, nós devemos caracterizar esse nosso existir pela prática do bem, diuturnamente, permanentemente. Não é ter surtos de homem de bem, é estar sempre agindo como homem de bem. E observe que o Emmanuel é bem claro quanto ao tempo dessa construção. Porque ele diz: o nosso amanhã será a invariável resposta do mundo ao nosso hoje. O que eu disse anteriormente, eu vou colher o que eu plantei. Agora, há uma pergunta que há de nos incomodar, sem dúvida. Como tenho me comportado no quesito planejamento do futuro espiritual? O que é que eu tenho feito de fato e de concreto? Já que, do ponto de vista material, todos nós nos esmeramos, melhor dizendo, nos esmeramos em fazer um acurado planejamento. Nós não podemos esquecer que nós estamos falando de lei do progresso, que está no capítulo 6 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Quando se fala em planejamento, se está pensando em progresso.
Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Então eu preciso planejar e executar bem o meu hoje para que amanhã eu tenha esta evolução pretendida. Lá no Livro dos Espíritos, questão 778, quando se pergunta sobre a lei do progresso, os Espíritos respondem dizendo: o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Olha que interessante. Progredir incessantemente, ou seja, não para. Nós não podemos ter surtos de progresso. O progresso tem que ser uma coisa natural e corriqueira da nossa existência. Aí na questão 779, o Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Sim, porque são dois progressos que correm em paralelo: o intelectual e o moral. Muitas vezes o nosso maior esforço é no progresso intelectual, sem dúvida. E aí, quando Kardec fez essa pergunta, a 779, os espíritos responderam: fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, tendo que compreender, distinguir bem o que é o bem e o que é o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Eu achei esse finalzinho da sentença primoroso e preocupante. Porque os Espíritos dizem que o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Então, à medida que nós vamos nos tornando mais inteligentes, vamos tendo a oportunidade de fazer melhores escolhas. Nosso livre-arbítrio melhora em qualidade. Mas aí os Espíritos apresentam a consequência natural disso. Aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto maior a minha inteligência, quanto melhor o meu livre-arbítrio, mais responsabilidade eu tenho naquilo que faço, naquilo que penso, naquilo que digo, naquilo que sinto. Então veja, meu amigo, minha amiga, que retorna à questão do livre-arbítrio. Um elemento singular, importante nesse planejamento da vida espiritual. Eu não poderei ter bons resultados se eu não fiz um bom planejamento. Se eu não elegi objetivos dignos, não vou ter bons resultados se não fizer isso. Conclusivamente, eu lhes digo que se estabelecermos a bondade como norte de cada instante, se nos dedicarmos ao aprendizado permanente do Evangelho, com a aplicação imediata dos seus postulados, se praticarmos o bem incessantemente, caminharemos desde agora em direção ao luminoso porvir, recolhendo no plano espiritual todos os frutos de nossa semeadura na presente existência. Não poderá ser diferente. A lei é de causa e efeito, e isso é justiça divina. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!